Olá, querido amigo, nós estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, né? E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa série Ensino de Jesus, na qual nós vamos estudar o que Jesus ensinou sobre a lei. Leis existem em todos os lugares, né? Nós temos as leis de trânsitos, nós temos a Constituição brasileira, na qual tem todas as leis que regem, né, a nossa vida. Nós temos as leis da educação e a Bíblia também, né, apresenta para nós leis que foram criadas por Deus com o intuito de nos fazer felizes, de nos proteger. Então, o objetivo do nosso estudo hoje é compreender que a lei ela é a expressão da vontade de Deus para a nossa vida, né? É a vontade de Deus com respeito à conduta moral da humanidade, de cada um de nós, e é uma lei que é eterna, né? Assim como Deus ele é eterno, a lei de Deus também é eterna, né? E a gente vê isso através da pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus, que era o Redentor do mundo, que deixou o céu, deixou a glória do céu para vir a este mundo, para poder viver aqui e deixar-nos exemplo. Jesus ele também seguiu a lei de Deus, né? E ele mostrou claramente que é possível viver nessa terra e ainda ser fiel às leis que Deus nos ordena, que Deus nos dá. Lembrando que as leis criadas por Deus, né, todas elas têm o objetivo de nos proteger e nos dar vida, vida em abundância, assim como Jesus disse. A Bíblia, existem as leis físicas, né, que são leis relacionadas à nossa saúde, à alimentação, que tipos de alimentos que são bons para o nosso consumo, que alimentos que nós devemos nos abster, né? A Bíblia também apresenta leis morais, e essa lei, né, que é os 10 mandamentos, é a lei que ela reflete o caráter de Deus, né? E ela existe, né, pela eternidade. Mas a gente vai ver através desse estudo que em algum momento Deus ele apresentou essa lei, né, que representa o seu caráter à humanidade. Então a gente vai poder entender um pouquinho mais através deste estudo e que através dele você possa compreender qual é o plano de Deus para a sua vida, assim como eu também posso compreender qual é o plano de Deus para a minha vida. Então, o que Cristo ensinou sobre a lei, né? Então a gente vai lá para Mateus, né, no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e lá em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, Jesus ele proferiu as seguintes palavras, né? Eu não vim para revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passarão da lei até que tudo se cumpra, né? Então, quando Jesus veio a essa terra, né, então ele foi indagado a respeito das leis de Deus, né? E ele veio e ele deixou bem claro que ele veio fazer o quê? Ele veio para cumprir, ele não veio mudar essa lei. E sobre mudar as leis que Deus descreve ou prescreve para a nossa vida, é muito perigoso e é muito sério. Tanto é que lá no último livro da Bíblia, né, você pode anotar aí Apocalipse, versículo 22, né, dos versos 18 a 20, ali diz o seguinte, olha: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, quando a gente vai ali para a conclusão da Bíblia, né? Então, Deus, ele deixa isso bem claro, né? Que nós, seres humanos, nós não temos autoridade alguma
para acrescentar alguma coisa naquilo que Deus escreveu, e nós não temos autoridade para retirar nenhuma das leis ou daquilo que foi prescrito por Deus para a nossa vida. Então, nós como seres humanos, assim como Jesus, nós temos o quê? Que cumprir aquilo que Deus, né, prescreve para a nossa vida. Porque se Deus ele é perfeito, se acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, se acreditamos que Deus é o mantenedor de todas as coisas, se a gente já estudou e a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que foi escrita por homens inspirados por Deus, então se nós aceitamos a Bíblia como a nossa regra de fé, então nós precisamos entender que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus, né? Existem algumas passagens que diz que o próprio Deus escreveu, e a gente vai ver neste estudo que a lei moral de Deus ela foi escrita pelo próprio dedo de Deus, o próprio Deus escreveu, né? Outras partes foram escritas por homens inspirados por Deus. Mas se a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então nós precisamos seguir tudo aquilo que está escrito nela, né? Porque quando a gente entende a Bíblia como se fosse um livro de receita, que, bom, tem receitas que eu gosto e tem receitas que eu não gosto, né? Então, as receitas que eu gosto, eu vou fazer uso delas. As receitas que eu não gosto, eu vou descartar. E muitas pessoas acabam estudando a palavra de Deus dessa forma, utilizando a Bíblia o quê? Como se fosse um livro de receitas. Bom, eu pego, essa parte é interessante, então eu vou ler. Essa parte eu acho que não convém com a minha vida, ou que vai me restringir a alguma coisa, né? Ou eu vou ter que me abster de alguma coisa para poder ser fiel à palavra de Deus, então isso não me serve. Mas Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele mesmo disse que ele não veio mudar nada da lei ou da Bíblia, mas ele veio para o quê? Para cumprir, para mostrar para o ser humano que é possível ser fiel a Deus em todas as coisas. Quando temos comunhão com Deus através da oração, quando buscamos a presença e o conhecimento de Deus através do estudo da Bíblia, né? Então nós temos o quê? Condições para poder seguir aquilo que Deus quer para a nossa vida. E tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida é como se fosse uma proteção, uma cerca, né, que nos protege de cairmos em abismos futuros. Então a gente entende o quê? Que Jesus, ele foi fiel a Deus. E a gente vai ali, a gente entende o quê? Que quando a gente lê ali em Mateus, né, 5,17, Jesus ele fala assim, a lei e os profetas, né? Então a gente vê, se a gente for um pouquinho para frente, para Lucas, ó, então nós vamos abrir em Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 44. Então ali Jesus ele explica o que é essa lei e esses profetas. Olha, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo aquilo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Então a gente vê aqui, quando Jesus ele explica, fala a palavra lei ali, ele está dizendo a parte da Bíblia que subentende os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Depois, os profetas, né? A gente subentende o quê? Que são os demais livros do Antigo Testamento, né? Porque quando Jesus esteve aqui na Terra, ainda não estava escrito o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele foi escrito após a vinda de Jesus. Tanto é que Mateus, ele começa escrevendo ali sobre o nascimento de Jesus, né? Então, existia a lei e os profetas, ou seja, os livros do Antigo Testamento. E quando nós lemos lá em Lucas, Jesus ele fala o quê? Que tem a terceira parte, que é o livro de Salmos, né? Então, Jesus, ele disse que ele veio cumprir tudo aquilo que estava escrito, né?
nessa lei, nesses livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, Jesus ele nos deixou o exemplo para poder mostrar o quê? Que nós somos capazes de cumprir, né? Então, ele fala assim, ó, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Né? Então, o próprio Jesus, ele seguiu essas leis e ele deixou bem claro que ele não veio mudar lei nenhuma, mas ele veio para cumprir. Porque seria, assim, incoerente, né? Deus ele inspirar homens a escrever livros, mensagens, e o próprio Cristo, né, não seguir aquilo que ele inspirou pessoas a escreverem. Não seria incoerente, né? Então, o próprio Jesus, ele veio o quê? Ele veio cumprir. Cristo, ele guardou essa lei? Né? Vamos confirmar, né? Se ele veio para cumprir, vamos ver o que está escrito em João capítulo 15, versículos 10. Vamos ler aqui na Bíblia. Diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, né? Então, Jesus, ele orientou os seus discípulos e as pessoas a guardarem os mandamentos, permanecerem no amor de Deus, assim como ele também guardava os mandamentos e permanecia no amor de Deus, né? Então, nós vemos o quê? O que é lei, né? Então, vamos lá para 1 João, se você marca aí nas suas anotações, esse capítulo, 1 João 3, versículo 4, ó, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Olha o que diz aqui, porque pecado é a transgressão da lei, né? Então, quando nós deixamos de seguir aquilo que Deus está nos dizendo, através das suas leis, através dos seus livros, quando nós desobedecemos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pecando, né? Pecando. Então, por quê? Pecado é a transgressão da lei. E através da obediência, né, Jesus mostrando que ele veio cumprir, né, ele mostra que nós temos a capacidade de seguir aquilo que ele também deixou escrito, né, porque o próprio Jesus nos deixou como exemplo. Agora vem uma pergunta para nós, né? Como que a lei de Deus ela chegou até a humanidade de forma escrita, né? Então, lá em Êxodo, né, que é uma parte que mostra, o livro de Êxodo conta a trajetória do povo de Israel quando eles saíram do Egito. O povo de Israel permaneceu como escravo durante 430 anos, né? Eles foram escravos. E após a saída do povo de Israel do Egito, então o livro de Êxodo vai contar essa trajetória do povo de Israel, da saída, né, do Egito até a terra prometida que Deus havia prometido àquele povo. Eles permaneceram no deserto durante 40 anos. Não era propósito de Deus que o povo permanecesse tanto tempo no deserto, né? Mas por conta da desobediência do povo, eles permaneceram por muito tempo. Então, ali em Êxodo 31, né, Moisés ele estava no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai, né, Deus ele falou com Moisés. E depois de falar com Moisés, Deus ele deu as tábuas do 10 mandamentos. Olha o que diz, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, né? Então, Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, entregou a Moisés, né? Para que ele pudesse repassar ao povo quais eram esses mandamentos, né? Porque esse povo já sabia quais eram os mandamentos, porém eles haviam esquecido. Então agora, ali no deserto, era momento desse povo voltar a conhecer a vontade de Deus para a sua vida, né? Então, qual era a vontade de Deus? Então, a gente volta um pouquinho, lá em Êxodo, capítulo 20, quando Deus ele deu, né, as tábuas
né, os 10 mandamentos para Moisés, e ali ele descreveu quais eram esses mandamentos. Então, lá no capítulo 31 de Êxodo, né, Deus, novamente, ele dá essa lei escrita em pedra para que o povo pudesse obedecer. E quando a gente vê ali em Êxodo, né, capítulo 20, quando Deus ele dá os 10 mandamentos para Moisés, aqui no capítulo 20, né, Deus ele profere as palavras a Moisés. Quando a gente vai para o capítulo 31, a gente vê que Deus ele escreveu em tábuas de pedra, porque a gente sabe que a pedra é algo assim que dificilmente destrói, né? Então Deus queria mostrar para o povo que aquela lei era o quê? Eterna. Então Deus deu a lei a Moisés, né, escrita pelo próprio dedo, né, em tábuas de pedra, para mostrar o quê? Que essas leis eram eternas. E Jesus, ele ensinou, né, a respeito da obediência a essas leis, que depois a gente vai ver quais são essas leis, lá em João capítulo 14. Ó. Então a gente vai para João, estou mexendo aqui a minha Bíblia, capítulo 14, 15 e 21, que diz assim. Voltando um pouquinho aqui, João 14, 15 diz assim, olha. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, guardar, obedecer aquilo que Deus quer para a nossa vida, isso vem do quê? Do amor que nós temos para com Deus. Se a gente não ama a Deus, obedecer aquilo que Ele quer para a nossa vida vai se tornar o quê? Vai se tornar um fardo, vai se tornar um peso. Se a gente ama a Deus, consequentemente nós iremos querer fazer a vontade de Deus. Então, obedecer será consequência, será natural a gente querer fazer a vontade de Deus. Né? O verso 21 fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Então, a gente vê assim, que a obediência às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, está relacionado ao amor que nós temos para com Deus, né? Se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, então nós iremos obedecer aquilo que Ele descreve como bem para a nossa vida. Assim como Jesus disse que Ele não veio mudar, mas Ele veio cumprir, né? Então, se nós amamos a Deus, nós também faremos isso. Mas se Jesus mesmo, né, disse que a lei ela não foi abolida, né, ela não foi, ele veio cumprir a lei. Qual que é a função da lei de Deus? Né? Ela tem uma função, essa lei, todas as leis que Deus deixa para nós. Então, em Gálatas fala assim, olha, Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, primeira condição, né? Primeira função da Bíblia é nos conduzir a Cristo. Então, a lei, ela nos conduz a Jesus, né? Então, se a lei, como a gente leu lá em 1 João, pecado e transgressão da lei. Então, a lei, ela mostra o que é pecado. Então, ela é um espelho. Quando a gente olha para a lei, a gente vê o que é pecado. Se a gente sabe que é pecado, né? A gente vai buscar o quê? Vai buscar uma solução. E a solução é quem? É Cristo, que nós já estudamos que Cristo veio para nos salvar. Cristo é o nosso Redentor. Então, a função básica da lei é mostrar que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça de Cristo. A gente vai para Romanos, né, para confirmar mais um pouquinho. Romanos 3:20 diz assim, olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, segunda função da Bíblia é nós termos conhecimento do que é pecado, né? E ali o verso 7 de Romanos, do capítulo 7, diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, né? Então, a função da lei é nos conduzir a Cristo e nós termos
pleno conhecimento do que é o pecado, né? Então, através dessas funções da Bíblia, a gente vai entender o quê? Que nós precisamos da graça de Cristo. E qual será a norma usada por Deus quando ele voltar? O juízo é quando Jesus voltar, né? Então, ele vai ter uma norma de fé, porque nós já estudamos, né? Nós vamos reforçar esse estudo novamente, né, sobre o juízo, mas nós já pincelamos em alguns estudos passados quando falou da volta de Jesus. Nem todos irão para o céu, né? Não que é desejo de Deus que não vá para o céu, porém nem todos irão para o céu. E quando Jesus voltar, ele vai usar uma regra, né? Qual que é a regra que ele vai usar? Bom, você está salvo, você está perdido, né? Qual será essa regra? Já que Deus ele não quer que ninguém se perca, né? Mas que todos se salvem. Então, ele vai ter que ter uma norma. Então, vamos ler em Tiago 2, verso 10 a 12, olha. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disser, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, a norma, né, de Deus para poder ver qual pessoa, né, irá para o céu será o quê? Será a lei de Deus, né? E onde está escrito a lei de Deus, né? Quais são essas leis? Então, a gente vai lá para Êxodo, lembrando que quando a gente viu lá nas primeiras perguntas, né, que Jesus ele veio para cumprir, né? Cumprir, ali a gente viu que ele falou cumprir a lei e os profetas, então a gente viu que a lei e os profetas se refere aos livros do Antigo Testamento. Então, lá em Êxodo capítulo 20, quando Moisés ele subiu ao Monte Sinai, o povo estava no deserto, então Deus ele falou quais eram essas leis que o povo deveria seguir, né? E essas leis seriam aquelas que Jesus falou que não veio mudar, mas veio cumprir. Então, a lei diz o seguinte, olha. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro. Segundo, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o teu nome em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas o 7º dia descansou. Por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto. Não matarás, não adulterarás, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, esses são as leis que Deus colocou como regra de fé. E daí muitas pessoas falam assim, mas esses mandamentos aí, eles são antigos, né? Porque agora só tem 2 mandamentos, que Jesus fala lá em Mateus 22, né? Dos versos 36 em diante, que perguntaram para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento.
Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí as pessoas falam assim, não, agora foi abolido todos os 10 mandamentos, né? E só existem 2 mandamentos, e esses 2 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que quando a gente vai lá para os 10 mandamentos, então a gente volta no capítulo 20 de Êxodo, então a gente vê assim, ó, que os 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados ao nosso amor para com Deus. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim, né? Então, ter somente Deus como Senhor da nossa vida. O segundo, não fazer imagens de escultura, né? Tem relacionado a Deus. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão, né? Quarto, lembre-te do dia do sábado para o santificar. Então, esses 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados ao nosso amor para com Deus, a nossa fidelidade para com Deus. Aí a gente vai para os outros mandamentos e esses demais mandamentos têm a ver com o amor ao próximo. Olha, a gente vê lá o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. É o amor ao próximo. Não matar, amor ao próximo. Não adulterar, amor ao próximo. Não furtar, amor ao próximo. Não dizer falso testemunho contra o próximo, amor ao próximo. Não cobiçar as coisas, né, do próximo, é um amor ao próximo. Então a gente vê que os 2 grandes mandamentos que Jesus ele falou ali, né, é um resumo dos 10 mandamentos, né? Então a gente vê que é um resumo dos 10 mandamentos, mas não é que a gente vai deixar de guardar os 10 mandamentos, né? Então, você ama o seu próximo, você vai matar? Você acha certo que matar? Aí as pessoas falam, não posso matar, né? Porque isso é errado. Então, mas tomar o nome de Deus em vão, falar o nome de Deus em piadinhas, tá certo? Pode. Né? Então a gente vê que o ser humano ele usa para a lei de Deus 2 pesos e 2 medidas. Então eu não posso matar, eu não posso roubar, né? Eu não posso furtar, eu não posso cobiçar, né? Mas quando está relacionado à parte relacionado ao amor a Deus, a gente vê que nós seres humanos nós somos muito falhos, né? Então Deus ele deixou os 4 primeiros mandamentos que dizem relacionados à fidelidade do nosso amor para com Deus, né? E a gente vê lá em Tiago, que a gente já até estudou, né, um pouquinho aí, a gente leu, que lá em Tiago fala o quê? Que não é um ou outro mandamento, né, mas são todos os mandamentos. Se eu tropeçar em um só ponto, eu me torno culpado de todos os demais, mandamentos. Só para a gente complementar, a gente vai lá para Tiago, né, capítulo 2, dos versos 10 em diante, diz assim, ó, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Aí a gente volta ali, quais são esses mandamentos? Ó, daí é escrito ali, porque aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, mas mata, vem a ser transgressor da lei. E aí o verso 12 fala, olha, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então a gente vê o quê? Que ali retrata alguns dos mandamentos que está lá no livro de Êxodo, né? Ali fala sobre não matar, não adulterar, né? Então a gente vê ali, relaciona-se 2 mandamentos lá do que está escrito em Êxodo. E ali fala o quê? Que se a gente tropeçar em um só ponto, em um mandamento, a gente seguir 9 mandamentos e deixar de seguir um dos mandamentos, então a gente vai se tornar culpado de todos. Então a gente tem que guardar todos os mandamentos. Então são os 10 mandamentos que a gente precisa o quê? Precisa cumprir. Né? Mas agora a gente pergunta, a salvação, ela depende da lei? Eu sou salvo pela lei ou salvo pela graça? Então, ali em Efésios 2, verso 8 e 9, diz assim, ó, pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas a lei, ela mostra o que é pecado, né? É pela lei de Deus, pelos 10 mandamentos, que a gente entende que é pecado. Quando a gente leu lá em Romanos 3, versículo 20, olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, mas em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do que é pecado. A função da lei de Deus é mostrar o pecado, né? E quando nós entendemos o que é pecado, a gente entende a necessidade de um Salvador. E quando a gente entende a necessidade de um Salvador, a gente volta-se para quem? Para Cristo. Então, a função da lei é nos conduzir a Jesus, né? Nós não somos salvos pela lei. Porém, se nós amamos a Deus, como nós lemos anteriormente, se nós amamos a Deus, nós obedecemos aos mandamentos de Deus. Então, nós somos salvos pela graça. Então, aqui, muitas pessoas falam assim, mas os 10 mandamentos, lá de Êxodo, né, o Antigo Testamento, ele foi abolido, né, é antigo, agora o que vale é só o Novo Testamento. Então, a gente vai, primeira coisa, todas as passagens que Jesus utiliza para proferir alguma coisa, todas as passagens que ele usou estão escritas no Antigo Testamento. E Jesus, ele disse que ele não veio para mudar, mas ele veio para cumprir. Isso já significa que o Antigo Testamento é válido. Então, para poder comprovar que os 10 mandamentos, né, que estão escritos lá no livro de Êxodo, eles também fazem parte, né, do nosso dia a dia e ainda são válidos, então eu vou deixar aí como dica para vocês, né, alguns versos que comprovam cada um dos mandamentos, né? Então você vai ler em Atos, né, sobre o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Em 1 Tessalonicenses, sobre o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. No terceiro mandamento, em Mateus 5, não tomar o nome de Deus em vão. A respeito do dia de sábado, né, nós temos aí 2 passagens. Lembre-te do dia de sábado para o santificar. E nós temos aí a respeito de honrar pai e mãe, confirmando em Efésios capítulo 6. Sobre não matar em Mateus, não adulterar em Mateus, não furtarás, nós temos também em Romanos, não dirás falso testemunho em Marcos e não cobiçar em Romanos. Então, essas passagens, elas vão confirmar que os 10 mandamentos escritos lá em Êxodo, capítulo 20, proferidos pela boca de Deus, e depois que está escrito em Êxodo 31, quando o próprio Deus escreveu em pedras, né, tábuas de pedra, e deu para Moisés, esses mesmos mandamentos, eles ainda são válidos, tá? Então, essas passagens aí eu vou deixar para vocês estarem lendo, confirmando que os 10 mandamentos de Êxodo, eles ainda existem, eles fazem parte do nosso dia a dia, são esses 10 mandamentos que são regras de fé que Deus deixou para nós, elas serão utilizadas no juízo, né? Também. E então a gente vem agora a pergunta: vou aceitar ou não os 10 mandamentos como regra de fé para minha vida? Então eu preciso tomar uma decisão, né? Então nesse estudo a gente compreendeu o quê? Que a lei de Deus é uma expressão do caráter de Deus e ela é eterna, né? Ela é eterna como o próprio Deus. Se ela é eterna, eu compreendo isso. Sendo a lei a norma do juízo, eu buscarei, pelo poder de Deus, viver seus princípios em minha vida? Porque agora eu conheço quais são as leis, né? Terceiro, desejo pela graça de Deus viver esses princípios como uma demonstração de amor e gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós conhecemos, nós precisamos tomar uma posição na nossa vida. Então, agora, eu sei que Deus, ele deixou, né, os 10 mandamentos para cada um de nós, que esses mandamentos, né, eles são importantes para a nossa vida. O próprio Jesus, ele guardou esses mandamentos, né? O próprio Deus escreveu, primeiro ele falou, depois ele escreveu em tábuas de pedra esses mandamentos. A gente viu que lá em Apocalipse, né, 22, fala o quê? Que Jesus diz que aquele que acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa do que está escrito na Bíblia
também, né, terá consequências. Então, nós precisamos seguir exatamente o que está na Bíblia, né? Jesus ele ensinou sobre a obediência, a importância da obediência aos mandamentos. Essa obediência está relacionada ao nosso amor para com Deus. Nós estudamos que a função da lei de Deus é levar a gente a conhecer o que é pecado e, conhecendo o que é pecado, nos conduzir a Jesus, né? Nós entendemos aí através do estudo que quando Jesus voltar, né, que nós vamos aprofundar esse estudo futuramente, ele vai utilizar os 10 mandamentos, né, como regra. Então, nós também entendemos que nós não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça, porém, aquele que ama Deus, ele segue aquilo que Deus quer. Então, agora eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Então, eu oro a Deus para que você tenha compreendido. Caso você não tenha compreendido alguma coisa dessa passagem, queira aprofundar, você pode entrar em contato comigo, mas eu oro a Deus para que você tome uma decisão na sua vida, né? Que você ore a Deus, converse com Deus, estude novamente cada verso aí que a gente estudou, pegue aqueles mandamentos, aquelas que eu coloquei todo do Novo Testamento, estude cada um desses versos, né? E ore a Deus para que Ele possa te dar forças, né? Para que você possa tomar decisões ao lado de Jesus em demonstração ao amor a Cristo e como gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre, uma feliz semana na presença de Jesus. E semana que vem nós vamos continuar mais um estudo para nós podermos conhecer, porque primeiro precisamos conhecer para a gente poder amar.